Fala galera, paz do Senhor Jesus, meu nome é Djan Alves e esse é o Pod Jovem, o podcast da Juventude Berea. Nós somos os Conectados Berea, situados aqui em Engenheiro Pedreira Japeri, e vocês podem nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, @ConectadosBerea, e também no Facebook, Conectados Berea. Hoje eu estou aqui com um convidado mega especial, meu irmão, meu amigo, Luiz Azevedo. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, a paz do Senhor. Muito obrigado, Jean, pelo convite. Uma honra estar aqui com Amém, amém. vocês. Luiz é um irmãozão meu, a gente está aqui para falar sobre trajetória, né, sobre caminhada com Deus, e eu tenho certeza que hoje vai ser mais um episódio especial. No episódio passado a gente esteve aqui com a Radassa e com a Vandessa, e hoje eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com a gente também, Amém. poderosamente, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, como todo episódio aqui, a gente está falando um pouco sobre o início de trajetória, e eu queria que você falasse para a gente um pouquinho aí da sua trajetória, como é que você começou a caminhada no Evangelho? Você conhece a Cristo desde criança ou foi depois de mais velho? Conta aí um pouquinho pra gente. Sim, eu conheço desde os 7 anos. Fui criado na igreja e durante o período de 7 até os 10 eu permaneci. E voltei quando eu fiz 16, 17 anos. Então você já conhecia Cristo, né? Já era da igreja desde pequeno e depois saiu, voltou depois para a igreja, né? Sim, Mas sim. assim, desde pequeno, você falou que ia mais ou menos aos 7 anos, né? E aí quem te levava? Como é que você conheceu Era os a meus Cristo? pais, eram os meus pais. Minha mãe e meu pai frequentavam uma igreja perto da casa onde eu morava. E eles sempre levavam eu e minha irmã. Ah, legal. E aí era uma igreja, você lembra se era Assembleia, Batista? A primeira foi uma batista. A gente ficou um ano numa batista e depois a gente foi para uma assembleia tradicional. Ah, legal. Então teve aí dois contato com duas Sim, doutrinas aí um pouquinho diferentes, mas bênção bastante. também, né? Sim. E aí você falou que depois voltou, você está aqui na igreja há quanto tempo, mais ou menos? 6 anos. Caraca, 6 anos, Há parece que foi 6 ontem, anos, né? parece que foi ontem. Como eu sempre Passou falo muito aqui rápido. nos nossos episódios, às vezes eu pergunto coisas que eu já sei, pergunto, mas é pra gente conhecer um pouquinho mais também, para os ouvintes também conhecerem um pouquinho mais. É, E quando você veio para cá, aqui para a nossa igreja, a Congregação Berea, você tinha quantos anos? Conta aí essa trajetória aí pra gente, com Então, detalhes. a minha irmã frequentava aqui já. Ela era do Tabernáculo Tim, ela já era adolescente daqui. E ela sempre me convidava. Inicialmente eu relutava um pouco e eu não queria vir. E eu comecei a frequentar aqui com 16 anos, no final de 2016. Mas virei membro fixo mesmo no início de 2017, na primeira conferência que eu participei aqui. Aí você veio para cá Com- nos adolescentes, né, no Isso, Tabernáculo Team. fiquei um ano ainda como adolescente no Tabernáculo Tim. E legal. E aí, quando você veio para cá como adolescente, você começou já trabalhando, você foi assistindo os cultos, e começou a trabalhar depois? Como é que foi Eu essa caminhada? comecei primeiro a assistir uns cultos. Eu ficava mais na mídia. Eu ficava muito na mídia. Assim, bem no final do meu período de adolescência que eu encontrei o louvor, né? E estou aí até hoje. Benção. Eu lembro que você foi um dos líderes da mídia na época, né? Eu não lembro qual foi o ano. Foi Foi, 2017, se eu foi não me engano, 2017. 2017. Foi E 2017. aí depois você entrou para o Ministério de Louvor também. Só para a galera que está nos ouvindo também tá contextualizada, a gente iniciou os trabalhos no Tabernáculo Teen, né, que era o culto dos adolescentes, em 2016, se a minha memória não falha, né, 2016, no começo de 2016. Já existia o departamento de adolescentes, mas no começo de 2016 a gente começou a trabalhar como Tabernáculo Teen, né, como um departamento que tinha um culto todos os domingos para os adolescentes. E aí eu lembro que nessa época muitos adolescentes novos começaram a chegar. O Luiz, na época, era adolescente também, chegou nessa época aí e participando do tabernáculo. E aí depois começou a trabalhar também com os adolescentes na mídia, né? Depois com o Ministério de Louvor. E assim, quando você começou a trabalhar com o Ministério de Louvor, ou melhor, nem trabalhar, não vou nem falar trabalhar, né? Quando você começou a participar do Ministério de Louvor, como é que foi essa trajetória, né? Até entrar no Ministério de Louvor e para você se desenvolver. Hoje a gente sabe que você trabalha com a liderança de louvor dos adolescentes,
né, regência de coral. E como foi essa sua trajetória aí de iniciar no Ministério de Louvor? Conta aí um pouquinho pra gente. Olha, no início, eu acho que até hoje tem um pouco disso. Eu era bem tímido, então foi um pouco difícil, sabe? Eu tinha muita vergonha. Foi aos poucos, né? Foi bem aos poucos mesmo. Eu tinha vergonha, às vezes, até de fazer o backing, de estar fazendo alguma coisa errada e tal, por insegurança mesmo, mas foi difícil. O início foi difícil, mas com o tempo eu fui descobrindo que era esse o meu chamado, sabe? Que para isso que Deus me chamou. E foi um divisor de águas, sabe, na minha caminhada. Foi um divisor de águas. Eu lembro até hoje de uma confirmação disso num retiro que eu participei, que o Senhor foi muito claro comigo nisso. E aí, mas foi num retiro de... Você lembra o ano? Eu gosto Não. gosto desses detalhes. Lembro. Eu entrei para o Ministério de Louvor no final de 2017. Eu já era quase jovem, praticamente. Legal. E esse retiro foi retiro de 2018. Foi o retiro seguinte. Porque se eu não estou errado, quando eu entrei para o Ministério de Louvor, eu ainda não tinha participado do retiro. Não, tinha, mas não como Ministério de Louvor. Já tinha participado de um retiro aqui com o adolescente, mas não como Ministério de Louvor. Foi retiro de 2018. Eu acho interessante porque nesse período de Tabernáculo Teen, muitos adolescentes chegaram, né? E como a gente tinha essa necessidade de ter um culto todo domingo, às vezes a gente não tinha tantos músicos, tantos ministros que pudessem nos auxiliar, né? E tocar e cantar nos cultos, né? Ministrar nos cultos. E aí a gente teve a necessidade muito grande, e é o que eu falei tanto no episódio passado quanto no retrasado. Às vezes a necessidade faz a gente descobrir o nosso chamado e faz a gente entender, né, quem a gente é em Deus e o que a gente pode fazer. E no meio da necessidade de pessoas para tocar e cantar, surgiu muita gente para cantar, muita gente para ministrar na realidade, né? Muita gente para tocar louvor, né, para ministrar através dos instrumentos. E você foi uma dessas pessoas. A Radassa também, que teve com a gente aqui no último episódio, também foi uma pessoa que é fruto dessa época, né, do Tabernáculo Teen, do início do Tabernáculo Teen. Hoje o Tabernáculo Teen, nem sei quanto tempo tá com uns 7 anos. Tô ruim de conta hoje. 2016 para 23, 7 anos, né? Vai fazer 8 anos. Isso. Né? Então tem aí já uma trajetória já de formação de músicos, de ministros de louvor. Não só de música, né? Porque a gente está falando de música que é a nossa área, que é o que a gente trabalha, mas, na verdade, formação de obreiros, formação de líderes, de pregadores. E o principal, né? Acho que é a formação do caráter cristão, da vida cristã. Eu trabalhei também no Tabernáculo, inclusive fui líder do Luiz nessa época, líder de louvor. E foi uma experiência muito boa porque, apesar de ser um culto para adolescentes, a seriedade sempre foi a mesma, como se fosse para um culto de adultos. A gente sempre enfatizou isso, né? Sim. De que o Tabernáculo Teen não é um cultinho para os adolescentes, não é um entretenimento, né? É um culto de verdade. É obra de verdade, né, de Deus. E é muito interessante. Você tem alguma lembrança de algumas experiências no Tabernáculo Teen que você pode contar pra gente? Até porque eu estou tentando fazer uma timeline pra gente, né, uma linha do tempo, para você contar algumas experiências que você tem no Tabernáculo, para depois a gente chegar no Ministério dos Jovens, né, nos Conectados, porque a sua trajetória iniciou aqui na igreja no Teen, né, depois você foi para os Conectados. Você tem algumas, se quiser contar mais de uma experiência assim, boas, assim, né, de avivamento, de transformação no Teen, conta aí pra gente. Uma das mais marcantes que eu tive, acho que foi a primeira experiência marcante, foi a gente, com o Ministério de Louvor Teen, a gente estava fazendo aquelas consagrações e no meio disso a gente fez umas orações em casas separadas. A gente acho que iniciou na sua casa, você com a Radassa, e depois vocês foram percorrendo um trajeto. A minha casa, se não me engano, acho que foi a penúltima casa antes da gente encerrar esse ciclo. E foi a primeira experiência assim, sobrenatural que eu tive com vocês aqui. Foi nessa oração lá em casa, onde nós vimos muitas coisas legais, onde foi um momento muito bom. Eu lembro desse episódio. Eu estou complementando, né? Porque a gente tem muita história juntos, assim, né? Não só por você ser meu amigo, meu irmão, mas
por a gente ter vivido muitas coisas com Deus muito importantes, principalmente nessa época, né, de início do Tabernáculo Team. E você contou dessa experiência, eu estava lembrando do quanto a gente buscava, do quanto a gente orava. Não que a gente não faça hoje, né? Mas naquela época, assim, Deus dava uns direcionamentos muito doidos aos olhos humanos, né? A gente fazia uns negócios que eram meio doidos, até esse propósito, né? Assim, se eu não tô errado, isso nasceu durante os ensaios, tipo, de Ministério de Louvor do Tabernáculo Team. A gente ensaiava antigamente nas quintas-feiras, a gente chegava aqui e fazia esse período de oração. E acabou virando uma consagração, e até alguns jovens e adolescentes depois começaram a frequentar. E acho que foi até o início da consagração dos jovens. Foi assim que nasceu a consagração dos jovens. Verdade. Para quem está nos ouvindo, né, se não for da nossa igreja, nós temos uma consagração de jovens que acontece normalmente aos segundos domingos, né, às 7h30 da manhã. E essa consagração dos jovens nasceu através dessas orações que a gente fazia. A gente simplesmente vinha para ensaiar Ministério de Louvor, coral, e a gente estava num período onde a gente abria muito nosso coração, tanto para Deus quanto para os nossos irmãos na época, e a gente sentia muito essa necessidade de estar orando, buscando, e a gente começou a se reunir informalmente, né, como grupo, como amigos, para orar. E o negócio tomou uma proporção tão grande que virou a consagração dos jovens, né? Chegou a ter também a consagração dos adolescentes, né? Que era a tenda de oração. O tabernáculo de oração. Que ainda acontece, né? Acontece. Às vezes também acontece. Mas de maneira, assim, muito espontânea, né? A gente não forçou nada, não foi nada... Foi super natural. Não foi nada imposto, assim. A gente simplesmente sentiu vontade de orar. E eu lembro dessa oração que você falou, né? Desse período que a gente fez a gente chamou de circuito de oração, né? Isso, circuito. A gente ia pelas casas dos membros do Ministério de Louvor orando, ia de casa em casa orando e juntando o grupo e aumentando cada vez mais o grupo até que chegava numa casa final que a gente ia levantar um clamor. Sim, e eu tinha até esquecido, antes disso nós fizemos eu nem fazia parte do Ministério de Louvor, só que eu vinha muito nos ensaios com a minha irmã, que a Tuane fazia parte do Louvor Team na época, e eu lembro que vocês entraram num propósito no mês, lembro, se eu não me engano, foi o mês de maio, foi o mês de maio inteiro durante esse propósito, acho que a cada semana era referente à armadura, né, Efésios 6. Isso, armadura cada de Deus. semana a gente fazia um propósito diferente, baseado, né, nesse livro. E eu não fazia parte na época, mas eu quis fazer o propósito junto com vocês, foi como se fosse o meu início na caminhada com vocês, foi uma parada que me marcou muito, esse propósito. Cara, você desbloqueou na minha... E é uma coisa que eu sinto saudade. Meu Deus, eu também. Você desbloqueou na minha mente uma lembrança desse propósito. Foi um negócio muito bom, né? Foi um negócio que... Foi bom demais. Que a gente viveu ali umas experiências sobrenaturais desse propósito. E é engraçado, eu fico pensando às vezes como que a gente fazia uns propósitos assim, um negócio que Deus dava direção e acontecia, a gente tinha tanto testemunho, né? Inclusive você citou a Tuane, que é a sua irmã. Tuane, se você estiver nos ouvindo, queremos você aqui no podcast também para contar suas experiências. Tenho certeza que a Tuane também tem muita coisa para compartilhar com a gente, Tuane Azevedo. E aí você falou dessa experiência que você teve. E você começou a participar do Ministério de Louvor. Eu fiz essa pergunta para a Vandessa e para a Radassa no episódio passado. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Teve algum momento que a sua ficha caiu assim, você falou, caramba, tô no Ministério de Louvor, sou ministro de louvor, tô ministrando sobre a igreja, sobre os adolescentes, sobre os jovens. Teve algum momento que você tem essa lembrança assim, de que caiu a ficha e falou, caraca, sou ministro de louvor? Foi após o retiro de 2018. Foi muito claro que eu tenho, como eu falei, é um divisor de águas esse momento. A partir dali eu comecei a cair, como você falou, caiu a ficha. Eu comecei a encarar isso. É interessante, né? O quanto Deus só confirma, né, pra gente. Sim. Assim, né, antes disso, igual eu falei, eu tinha muita insegurança, eu não ministrava nessa época. Eu comecei a dar disponibilidade para vocês para ministrar após isso. Que o máximo, às vezes, eu cantava em uma oferta ou outra, mas assim, eu sempre recusava às vezes. Assim, eu chegava em cima da hora, eu ficava com medo, por insegurança, mas depois desse retiro, na verdade, que foi um marco, acho que para muita gente, né, esse retiro. Depois desse retiro, que foi ali para mim que a ficha caiu, que eu tinha que
tomar essa postura. Eu estava sendo cobrado essa postura e tive que tomar essa postura. Meu Deus, forte. Você estava falando sobre a sua história, né? E ao mesmo tempo estava passando um filme aqui na minha cabeça do quanto a gente orou naquela época, tanto por batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, quanto por dons, né? Dons e ministérios, e também por vida profissional e outras coisas. E, para quem não sabe, Luiz Azevedo, que está aqui, nosso convidado de hoje, é biomédico, né? Formado em biomedicina, tem já as pós-graduações dele aí. E isso é uma bênção para a gente, né? Um testemunho muito importante para a gente, inclusive de incentivo para os jovens. E eu queria que você falasse também um pouquinho aí, como é que você conciliou a formação de biomedicina com a igreja e tem a vida profissional também. Como é que você conciliou essa vida cheia de tarefas? Olha, no início foi complicado, foi bem complicado. No início da minha graduação eu não estudava perto, né? Eu estudava na Tijuca, no primeiro e no segundo semestre. Então, assim, era diário, eu tinha que todos os dias estar na Tijuca. E nessa época que eu comecei a faculdade, eu não saí do Tabernáculo Tim, eu continuei como apoio do Tabernáculo Tim e eu comecei nos jovens. Então, assim, foi um pouco complicado, mas foi bênção na minha vida, sabe? Era uma rotina que eu gostava de ter, era trabalhosa, era bem trabalhosa, mas que sempre foi bênção, que eu gostei muito Você de chegava lá, de tipo, ter. 7 horas? Eu tinha que estar lá às 7 horas, eu Deus, acordava bem cedo para conseguir pegar o trem lotadíssimo para Imagino. chegar lá às 7 horas. A gente que mora em tão distante, chamado Sim. Japeri, né? A gente tem essa dificuldade. E aí a faculdade de biomedicina são 4 anos. São 4 anos, né? 8 períodos. E aí você começou na Tijuca, E mas não terminou na Tijuca, né? Você não, terminou em outro lugar. Eu vim para Nova Iguaçu. Para Nova Iguaçu, né? Terminei em Nova Iguaçu. Aí mais tranquilo. Mais tranquilo, mais pouquinho mais perto. tranquilo pra gente, né? Tinham alguns amigos meus da escola também que estavam fazendo o mesmo curso lá, até terminaram junto comigo. E então foi uma transição mais fácil para mim. E aí você falou que começou a faculdade e estava como apoio no TIM e depois já também começou a participar dos jovens. Para a galera que está ouvindo a gente, os adolescentes, né, quando fazem 18 anos, quando completam ali a maioridade, né, já são jovens, já são adultos, eles entram nesse período de transição, participam um pouco dos 2 departamentos, até que de fato seja só do departamento dos jovens. E aí você falou que participava do TIM, participava dos jovens e ainda estudava, né, fazia faculdade. E como é que você sentiu essa transição assim para a vida adulta, na verdade, né? Teve algum baque ou foi tranquilo? Como é que você lidou com a vida com Deus, tendo essa responsabilidade de fazer faculdade e participar dos jovens também? Como é que foi essa mudança aí de departamento? Assim, como na época que foi feita a transição, por exemplo, você continuou sendo meu líder na época, então assim, era você, tinha a Juliane, tinha o Vitor, então assim, a transição para outro departamento foi tranquila por eu já conhecer as outras pessoas que estavam no departamento. Assim, eu tinha, até quando eu era do departamento dos adolescentes, já tinha um convívio com algumas pessoas dos jovens. Então, para mim, foi tranquilo. Foi bem tranquilo essa transição, porque eu consegui estar nos 2 ambientes. A gente nunca teve uma separação, assim, né? A gente sempre lidou bem com os adolescentes e com os jovens juntos. Até nos eventos, eles sempre participavam, sempre foi bênção nisso. A ficha da maioridade, para mim, caiu mesmo no segundo período da faculdade, quando as coisas foram ficando um pouco mais difíceis, algumas decisões que eu tinha que tomar sozinho, até mesmo a decisão de sair da Tijuca e vir para Nova Iguaçu. Foi uma decisão minha. É isso que eu fiquei curioso. Uma decisão minha. Porque foi uma decisão tão sua, né? Você que quis, mas teve alguma motivação assim além da distância? Questão de curso? Você manteve o mesmo curso, né? Formou em biomedicina. Sim, mantive o mesmo curso. Mas aí teve outra motivação assim além da distância, alguma outra coisa? Sim, teve a especialização. Porque onde eu fazia, na Tijuca, eu só conseguiria ser habilitado em uma especialização. Quando eu vim aqui para Nova Iguaçu, eu vim pela oportunidade de, além de ser mais perto de casa e ser um trajeto mais tranquilo, ser menos cansativo, eu poderia sair com 2 especializações. E maneiro. Então consegue atuar em 2 áreas, legal.
É interessante, né, como é que Deus faz, porque às vezes a gente chega em algumas épocas da nossa vida que a gente tem que tomar algumas decisões. Eu acho que quando a gente tem que tomar decisão em relação à carreira profissional, trabalho, faculdade que vai fazer, é um negócio que Sim, dá um nó na nossa cabeça. A gente que é jovem, eu não sou tão mais jovem assim, né? Já tô com uma idade quase 30 avançada. anos. Mas quando a gente está nessa fase assim dos 18, né, para entrar na faculdade, para decidir o que vai fazer, é muito difícil. Muito difícil. Eu ficava com muito medo. Eu ficava assim, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Porque ainda não tinha nascido aquela paixão por isso mesmo. E essa paixão veio a nascer quando eu vim aqui para Nova Iguaçu mesmo, que foi no terceiro período, onde eu comecei a estagiar aqui em Japeri. E foi ali, sabe, Aham. que nasceu essa paixão, principalmente por essa especialização que eu ia ter oportunidade aqui. Entendi. Então você participava do Tabernáculo Team, dos jovens, Sim, estudava, estagiava. Então era uma vida corrida, sim, né? era uma vida bastante Bastante corrida. corrida. E eu acho interessante como que Deus dá essas confirmações. Como é que a gente tem uma paz, né? Sim, Quando a gente pede direcionamento de Deus para fazer essas decisões, essas escolhas. Eu lembro que uma decisão muito difícil para mim foi quando eu iniciei na faculdade. Eu iniciei a faculdade, se eu não me engano, em 2012. Muito, há quanto tempo tem? 2012. meu Deus. Eu comecei na Universidade Rural, fazendo bacharel em Química. E na época foi muito difícil para mim, porque não tinha um arco metropolitano, não tinha carro, muito difícil de Nossa, chegar lá. era contramão mesmo. Para chegar lá em Seropédica, né, na Universidade Rural, a gente tem que pegar um ônibus até Paracambi, ou um trem até Paracambi, né, depois pegar um outro ônibus para Rural, ou um outro trajeto que eu fazia também, que às vezes dava certo, que às vezes chegava até a ser mais rápido, que era ir para Nova Iguaçu e pegar um ônibus para Seropédica Nossa, voltando, um trajeto tenso, né? meu Deus. Estrada de Mas Madureira ali infinita. estrada de Madureira ali complicada, mas era muito difícil porque era muito cansativo Sim, e fora a questão financeira também que para mim na época foi muito difícil. E eu lembro de ter feito um propósito com Deus, de buscar direcionamento de Deus e pedir a Deus o que eu tinha que fazer. E eu senti uma paz, uma tranquilidade no meu coração quando um amigo me mandou uma mensagem e ele falou assim: Djan, o Instituto Federal de Nilópolis também tem a mesma equivalência do MEC, né? Mesma conceituação do MEC em relação à química. E tem uma galera saindo da rural indo para lá, porque é mais perto. Falei, caramba, eu vou fazer isso também. E aí pedi a transferência, não consegui a transferência. Tive que refazer o Enem na época. Foi até outra batalha também. Mas acabei conseguindo. E foi um negócio que me marcou. E marcou minha história, inclusive, na caminhada cristã. Porque a gente sente uma paz, né? Quando a gente vai sim, fazer essas decisões, essas mudanças assim drásticas. Quando Deus está no negócio, né? É algo sobrenatural. sim. E você falou que nessa época você, então, participava do time, estagiava, trabalhava, fazia faculdade, estava nos jovens também. E aí quando você entrou no Ministério dos Jovens, né, no departamento, melhor dizendo, né, dos jovens, como é que foi essa entrada? Você entrou já participando dos ministérios ou foi aos pouquinhos se inserindo no ministério? Conta aí pra gente um pouquinho. Foi assim, como eu já era do louvor do Tabernáculo Team, praticamente a gente já fez a transição pro louvor jovem. Então foi mais direto, mas um ministério que eu fui entrando aos poucos foi o do teatro. E legal. Ainda tinha um teatro, tinha um ministério de teatro que depois se tornou o ministério, no mesmo ano, se não me engano, se tornou o ministério de teatro da igreja, né? Que antigamente era dos jovens e virou o ministério de teatro da igreja. Legal. E dentro do Ministério de Teatro, vocês também tiveram. Eu estou perguntando coisas que eu já sei, só para os nossos ouvintes estarem sem. Que eu estou instigando coisas que eu já sei, mas só para os nossos ouvintes saberem, dentro do teatro vocês também tiveram experiências Sim, muito importantes com Deus, né? Dentro sim, desse sim. ministério. E é um negócio que eu falei nos episódios passados também, que são ministérios que também não têm aquela visibilidade, né? As pessoas às vezes não têm um olhar de importância para esses ministérios, mas para nossa caminhada, eu não participei do teatro, mas eu sei que quem participou tem muitas histórias mega importantes, né? Você tem alguma lembrança assim de alguma coisa especial assim do teatro para contar pra gente? Tenho das orações que a gente fazia antes dos ensaios, que eram bem legais. E
Um retiro. Foi uma peça num retiro. Foi o retiro de 2019. Eu já estava há 1 ano já no departamento dos jovens. E foi 2019? Foi 2019. Que a gente... Era uma peça que a gente fazia... Foi durante os 3 dias, sabe? A gente tinha um ato num dia, um ato na sexta-noite, um ato no sábado de tarde, depois teve um ato no sábado à noite. Foram 3 atos da peça. Foi uma situação que a gente marcou toda a peça. A gente tinha uma marcação no roteiro de toda a peça. Só que no final da peça, a gente não... Aconteceu uma situação muito sobrenatural, né? Na verdade. A gente foi uma marcação, tinha uma cena em que eu saía, dava a volta, na marcação que a gente fez no ensaio, eu saía, dava a volta e voltava para a igreja, no templo. Eu lembro que a peça rolava como se o culto estivesse acontecendo. Então, tipo, a maioria do pessoal não sabia o que estava acontecendo. Eles achavam que era tudo peça, mas não era. Era real mesmo. E quando eu voltei, eu lembro que na hora que eu saí para voltar, eu caí. Eu fiquei caído ali durante o tempo, que eu lembro de ter feito um sinal pro pessoal e eles acharam que fazia parte da peça. Caraca, o Luiz tá atuando, que sei lá o que mais. Não, eu tinha me acidentado. Eu lembro que foi você e a Thaís, que era a nossa Thaís líder Fonte, né? de teatro na época, que tiveram essa visão e viram que eu tinha me machucado de verdade. Eu estava desmaiado ali. E vocês queriam interromper a peça. E a Thaís tentando me acordar, eu não acordava. Até que o momento ela falou que ia cancelar a peça, que ia pedir pro pessoal encerrar para avisar. E eu falei que não, vamos continuar. Vamos continuar. E foi bênção depois. A gente conseguiu concluir. E uma experiência também numa conferência dos jovens, no Ministério de Teatro. Dessa vez eu não participei da peça. Eu fiquei um pouco receoso por as coisas que estavam acontecendo em casa, que refletiam muito na peça. E eu não queria participar. Era um gatilho que acendia em mim. E eu não queria participar. Na época, minha mãe não congregava aqui com a gente. Ela só vinha, por exemplo, nas conferências. Quando tinha conferência de mulheres, a gente chamava ela para vir, ela vinha. Ou quando dos adolescentes, quando a gente participava, e na dos jovens ela veio. E eu lembro que foi numa peça que ela falou que viu o Senhor falando com ela e ela começou a querer participar. Sério? É engraçado, né? Porque eu tava falando que eu pergunto coisas que eu sei, mas isso eu não sabia. Foi. Talvez, de repente, você tenha me contado ou não. Mas eu tenho quase certeza que eu não sabia disso. Mas é interessante como Deus usa na diversidade dos dons, dos ministérios, Sim. das artes também, né? Você falou que a sua mãe decidiu congregar aqui através de uma peça que ela assistiu, né? Ela assistiu a peça, sentiu, ouviu Deus falando. E como é interessante isso, né? Você estava falando dessa peça do Retiro, e eu lembro dessa situação de você ter se acidentado, né? Tropeçou, caiu e tal. Até se ralou um pouco na ocasião, né? Bastante. E eu não tinha assistido a peça, né? Não participei dos ensaios, eu não era do teatro, mas eu estava ali só na intercessão mesmo, só orando. E eu achei tão real, eu falei assim, caramba, ele... É engraçado a gente falando hoje, mas no dia foi um pouco tenso, assim, né? Apertou um pouco o coração. Eu falei assim, caramba, eles estão atuando muito, ele caiu, parecia de verdade. Só que depois, quando você levantou a mão assim, eu falei, caramba, o Luiz caiu de verdade. Aí eu fui tranquilamente, né, pra gente não gerar nenhum alarde na época, eu e a Thaís, a gente foi bem tranquilo, você fechou o olho, assim, acho que bateu a cabeça, né? Foi. Aí a gente te chamou assim, aí você falou, pode continuar a peça, tal. A gente te levantou. E a Thaís até falou, se você quiser a gente cancela a peça aqui, né, pra te socorrer e tal. Você falou, não, tô bem, já tô melhor e tal, e levantou. E naquele dia foi algo sobrenatural. Eu lembro que algumas pessoas foram batizadas no Espírito Santo naquele dia, né? Foi. Teve esse incidente, porque acontece. É importante até frisar para a galera que está nos ouvindo que acontece, né? Como você está fazendo uma representação de teatro ali. Foi na hora. Tem coisas que acabam acontecendo. Você, de repente, tem que fazer uma cena onde você sai, anda com mais velocidade, Eu lembro corre. que o altar era alto. Era no altar do sítio era alto, então eu saía correndo. E o altar daqui, da marcação que a gente fez, a gente saindo aqui, não era desse tamanho, então dava pra correr tranquilo. E no dia, eu lembro que eu tinha que sair correndo, só que eu acabei me desequilibrando na hora e caí. É uma coisa que acontece, né? Assim, a gente hoje fala, a gente ri da situação, né? Porque foi bênção, depois a gente tira só saldo positivo disso. Mas no dia foi meio tenso, sim, porque a gente não esperava que você ia
sofrer esse incidente, Sim, né? sim. Mas E foi bênção, o resultado Foi. depois, né? O saldo que a gente tira positivo disso foi muito maior, né? Sim, sim. E eu falei que foi no retiro de 2019, mas não, foi no 2018. 18, né? Foi no de 2018 que você falou do pessoal sendo batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que foi nesse mesmo culto, foi do retiro Foi de nesse mesmo 2018. culto, né? Culto Foi da nesse mesmo noite, eu culto. acho, né? Foi um retiro que a gente chegou lá na sexta de manhã, que a gente foi no feriado e ficou mais tempo do que a gente fica normalmente. Aham. Eu lembro que esse retiro foi muito importante pra gente. Sim, acho que foi um divisor de águas pro Tabernáculo Foi. Team inteiro, né? Assim, pro Tabernáculo Team e pros jovens. Eu acho que a galera Foi muito marcante que para tá nos todos que jovens, participaram. a galera que tá nos jovens hoje, que participava do Team na época, a galera que já era dos jovens, Sim. todos Todos têm uma experiência para todos contar têm desse uma experiência retiro. para contar desse retiro, né? Todos. Até a galera que visitou Sim. tem muita Assim, experiência experiências boa, né? antes do retiro, nas orações que a gente fazia Aham. antes, e experiências durante e depois do retiro também. Verdade. Eu lembro que a gente chegou muito cheio nesse retiro, né? A Sim. gente passou, assim, meses orando em Sim. prol do retiro. E quando a gente chegou lá no dia, a gente já chegou já de manhã cedinho, porque foi um feriadão prolongado, né? E a gente estava muito ansioso por esse retiro, sabe? Todo mundo estava ansioso por esse retiro. E eu lembro que foi uma entrega muito grande. Foi. Assim, a gente não via resistência. Até hoje a gente não vê. Não. Mas eu lembro que na época não tinha resistência nenhuma. Se a gente chamasse para orar meio-dia no sol, todo Sim. mundo ia orar. Se a gente chamasse, larga o prato de comida e vamos orar, o pessoal ia e orava. Era um sim. negócio sobrenatural, né? E você falou também da sua mãe que decidiu, né, congregar aqui com a gente a partir da peça. E você falou da peça, da outra peça que te deu um gatilho, né? Porque acaba acontecendo também. É outra coisa importante também a gente citar, que as representações, às vezes, elas tratam de realidades que a gente pode estar vivendo, ou que a gente vivenciou. E também, eu acredito muito, muito nisso, que também é uma forma de Deus tratar a gente. A gente tem muitos testemunhos de jovens que foram tratados com teatro, através do Ministério de Louvor, através da palavra, né, que é a principal forma, né, a principal ferramenta que Deus usa para tratar a gente, para fazer a nossa trajetória ser cada vez mais reta diante de Deus, né, para a gente caminhar no caminho certo. Exato. E Ministério da Palavra, você chegou a exercer esse ministério? Acho que não, né? Não. Só essa palavra de Sim, vida, só. essas coisas. Em relação ao louvor, quando que você começou a ministrar com os jovens? Foi já na transição ou depois de algum tempo você começou a ministrar com os jovens? Não, foi depois de um tempo. Até quando eu era adolescente, eu não ministrei quanto adolescente, até porque eu fiquei pouco tempo de adolescente, né? Aham. Quando eu cheguei aqui eu já tinha quase 18, então não. Foi um ano depois da transição, que foi logo depois desse retiro. O retiro foi no final do ano de 2018, então em 2019, início de 2019, que eu comecei a ministrar com o Tabernáculo Team. Eu lembro hoje, até hoje a data da primeira vez que eu ministrei aqui. Qual foi a data? Conta pra gente. Foi no dia 10 de fevereiro de 2019. Meu Deus, Primeira vez que eu ministrei no Pra quem está Tabernáculo nos Team. ouvindo, o Luiz Gravo é a nossa datas. agenda, Gravo a nossa datas, agenda escalas. humana. Ele grava as datas importantes. Aí foi dia que de fevereiro? Dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro de 2019, né? A primeira vez que você ministrou aqui. Sim. Eu não consigo, eu sou ruim de memorizar as datas e foram tantas coisas que aconteceram no tabernáculo, né, e nos jovens, que eu fico até meio perdido no tanto de acontecimento que teve. E aí você ministrou, mas aí você ministrou no tabernáculo. Isso, no Tabernáculo Team. Mas você tem mas aí foi na mesma época mais ou menos, né, que você ministrou. Foi. E em 2019 a gente começou a ter o nosso Conexão, né? Dos jovens. E eu lembro que a gente meio que tinha feito era uma escala, né, por ano. Que eu lembro que nisso, quando a gente quando a gente estava de apoio no Tabernáculo Team, começou a ter os auxiliares, que eu fiquei de auxiliar no Tabernáculo Team e nos jovens também, em relação ao louvor. Eu lembro que nesse período do Conexão, que era uma vez por mês, né, uma sexta por mês durante o ano, a gente meio que montou uma escala e a gente já sabia os ministros que ministrariam durante aquele ano. Se eu não me engano, acho que foi em junho de 2019, então foi o 5º Conexão, que a gente começou em fevereiro, então foi no 5º Conexão dos jovens que eu ministrei pela primeira vez com os jovens. Mais uma vez, você desbloqueou uma outra lembrança, que foi o início do Conexão. Foi. Foi outra coisa
grande, né, na Que era presença aqui de no Deus que a gente Tabernáculo viveu. Team Era aqui no também. espaço A do gente Tabernáculo começou Team, fazendo né? no A gente espaço tá, do para Tabernáculo quem não sabe, a Team. gente está aqui no nosso estúdio TT, a gente está gravando o nosso podcast aqui no Tabernáculo Team, que a gente consegue um isolamento acústico um pouco melhor, né? E você desbloqueou essa lembrança, essa memória aqui para mim agora. Quando a gente começou a Conexão, a gente também viveu cada coisa sobrenatural Sim, aqui no meio da juventude. Eu lembro que era um culto muito simples. A gente tinha a nossa liturgia, né, normal, que a gente normalmente exerce sim. dentro dos cultos, Assim, era uma liturgia até parecida com o Tabernáculo com o Team mesmo, de tabernáculo domingo, só que era dos jovens, era um culto jovem, na era um verdade. pouco era um culto jovem um pouco É um mais pouco mais livre, né, intimista, mais íntimo, né, para os membros, e acabou depois tomando sim, uma proporção que a gente sim. E tem uma proporção tão grande que a gente migrou daqui do Tabernáculo Team pro Tempo, para a nave do e tempo, né? acabou virando 2 cultos jovens por mês, né, que a Aham. gente passou a ter de tanta procura que tinha. E era um período assim, eu lembro da gente ter algumas conexões, só para contextualizar. Eu sempre falo isso aqui para os nossos ouvintes, porque pode ser que tenha uma galera de outra cidade ouvindo a Sim, gente, pode ser que tenha a galera de outro estado, pode ser que tenha a galera de outro país ouvindo a gente, ô não sei, glória. né? Mas aí, para contextualizar quem está ouvindo a gente, o Conexão era um culto de sexta-feira que a gente Sim, tinha, ainda existe, né, o culto Conexão. existe. E tem o no lar agora, né? E tem Já o Conexão. E nasceu, depois do Conexão ainda gerou o nasceu a Conexão conexão no no Lar, né? lar. Que é um culto jovem que acontece no lar dos jovens. Então, o Conexão ele foi criado para a gente cultuar o Senhor aqui no meio da juventude. Era um culto mais íntimo, né? Para a galera da juventude mesmo, nas sextas-feiras, e foi um negócio incrível, né? Foi um período incrível de compartilhamento de experiência, de desenvolvimento de ministérios também. Eu lembro que alguns dos jovens hoje que pregam aqui, né, alguns dos líderes também Sim, que se desenvolveram nessa época são frutos também do Conexão, do Conectados. foi. E Luiz é um desses também. Hoje em dia você é líder do Ministério de Louvor, do coral dos adolescentes. Sim, Conta pra gente também essa experiência. Eu tô extraindo o máximo que eu consigo aqui, porque é muita experiência, né, que a gente tem foi. com Deus, né, nesses Sim. períodos. E aí, como é que está sendo essa experiência sua com liderança do Ministério de Louvor, regência de coral? Como é que é reger? Eu tenho essa experiência também há alguns anos aí, né? Eu comecei a reger coral na Assembleia de Deus do Marajoara, pastor Paulo César Corrêa, inclusive, se estiver ouvindo, não sei, né? Um abraço, pastor Paulo César Corrêa, foi meu pastor, um pastorzão que eu tenho um carinho, um amor muito grande. E ele me convocou para ser o regente do coral lá em 2013. Regi o coral da juventude lá. Meu Deus. E como é que é essa experiência? Conta aí, eu sei um pouquinho como é que é, mas conta como é que é a sua experiência liderando o louvor dos adolescentes e o coral dos adolescentes também. Então, eu brinco com eles que eu nunca saí, né, dos adolescentes. Eu comecei aqui em 2017, fiquei como adolescente até janeiro de 2018, né, que eu fiz aniversário em dezembro, de janeiro já migrei para os jovens. E de 2018, de janeiro de 2018 a janeiro de 2020, eu fiquei como apoio. E durante esse período de apoio, vocês iniciaram com a galera que era apoio, né, que era eu, a Bia, o Juan, o Guilherme depois passou a ser apoio também, o Lucas. Vocês iniciaram o projeto dos auxiliares, que vocês chamavam a gente para auxiliar vocês a montar as escalas, a mandar mensagem para o pessoal, para lembrar de ensaio, assim, para deixar uma coisa mais organizada e auxiliar vocês mesmo, né? Como se fosse literalmente um estagiário de vocês. E nisso, eu lembro que eu tinha uma dificuldade, né, de falar com as pessoas. Eu sempre fui muito tímido. Hoje em dia eu tô bem melhor nisso. Uma das coisas onde o Senhor foi me moldando. Foi um dos lugares onde o Senhor foi me moldando nisso. E eu lembro que quando eu comecei com essa questão de ser auxiliar de vocês, eu lembro que seria uma vez por mês. Uma vez por mês não, seria 2 pessoas a cada mês. Só que eu gostei tanto e foi tão legal que eu pedi para vocês para continuar direto como auxiliar, e na época você, o Vitor e a Juliane concordaram, o pessoal da liderança também concordou, e eu acabei pegando esse ritmo que vocês têm, eu acabei pegando esse ritmo de montar escala, de estar sempre falando com o pessoal, de estar sempre em contato com eles. E quando foi em 2020, eu saí daqui, definitivamente, do Tabernáculo Team, do apoio,
e fiquei um ano fora, né? Fiquei só nos jovens durante esse tempo, fiquei nos jovens no Louvor do Tempo. E no início de 2021, quando anunciou a liderança nova, não tinha uma referência para os adolescentes de voz masculina, que tinha ficado só a Cintia e a Cristiane na época. E eles queriam uma pessoa para ficar com elas, para ajudar elas e tal. Eu lembro que você e o Leonardo tinham acabado de sair daqui, vocês tinham ficado só com o departamento dos jovens. E eu lembro da Cris, primeiro foi a Cíntia. Foi uma série de pessoas que me convidaram, só que eu fiquei um pouco receoso na época, sabe? Eu fiquei, Senhor, será que é isso mesmo? Sabe? Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado para isso? Eu fiquei com um pouco de medo. Eu lembro que eu compartilhei isso contigo na época do primeiro convite, que primeiro foi da Cíntia, veio falar comigo, perguntando se eu toparia, que ela ia conversar com a liderança, ia conversar com o pastor para ver se eles topavam isso. E depois eu falei, Senhor, será que é isso? Será que é isso? Aí logo depois veio a Cris. A Cris veio conversar comigo e me chamou também. Mas ainda assim eu ficava com um pouco de medo. E perguntando de novo, Senhor, será que é isso? E depois eu lembro que veio a Lucélia, a mãe da Radassa, que na época tinha acabado de entrar para a liderança do Tabernáculo Team, junto com Edilson, com a Suzane. E ela veio também e me convidou. Logo depois o Thiago, isso foi na mesma semana. Eu com medo, achando que não era para ser. E foram 4 pessoas que me chamaram. E aí eu lembro depois que foi a Cristiane que veio conversar comigo, enfim, também, mais uma vez. E fez o convite formalmente, falando que já tinha comunicado ao pastor, que ele tinha topado. E então foi só confirmação. Foi só uma confirmação atrás da outra. E eu lembro disso. Assim, ela conversou com o pastor no mesmo dia e já me colocou para trabalhar junto com elas duas. E foi 2021, tem 2 anos isso. Para mim isso foi ontem. Passou muito rápido. Passou muito rápido. A gente viveu tanta coisa nesse período da pandemia, de pós-pandemia, né? A gente estava saindo do isolamento, que tinha paralisado os cultos aqui. Então, tipo, tinha muito tempo que eu não tinha um contato com eles. Eu fiquei meio receoso com isso. Caramba, será que eu sou tão novo? Né, eu tinha tinha acabado de fazer 21 na época. Eu falei, caramba, eu sou tão novo, será que eu vou conseguir, sabe, trabalhar com eles? Será que eu tenho esse jeito para estar com eles? E foi muito bênção na minha vida, sabe, porque foi um período que eu estava no final da faculdade. Eu estava com medo porque eu estava começando a escrever meu TCC e minha maior preocupação era eu conseguir conciliar tempo, porque todos sabem que trabalhar aqui com os adolescentes é uma parada muito trabalhosa. Você sabe disso. Sei. Sabe, porque sei como é. É semanal, toda semana tem culto, tem programação, sabe? E a programação muda, não é uma parada básica durante todos os 4 domingos do mês, não. Toda semana tem uma programação diferente, tem a conferência, que já é no início do ano, então a gente já começa o ano trabalhando muito. E eu lembro que eu fiquei com medo de não conseguir, de não ser capaz, né, de eu conseguir conciliar as 2 coisas, porque as 3, né, que tinha um estágio, tinha um TCC e ainda tinha aqui. E eu lembro que foi nesse período de 2021 e foi benção que o Senhor foi me moldando e mostrando mais uma vez que quem faz é Ele, sabe, que é sobre Ele, que Ele é capaz, que Ele nos capacita, na verdade, para fazer a obra dEle. Quando Ele escolhe a gente, Ele nos capacita. Meu Deus, que forte esse testemunho. Você falou um negócio que eu não lembrava, essa questão dos auxiliares para montar a escala. Eu lembrei aqui agora que a gente chamou algumas pessoas para auxiliar, porque a gente estava muito, muito pegado, né? Tinha trabalho, a gente estava um pouquinho sobrecarregado de trabalho. A gente chamou para ajuda, né? Algumas pessoas para ajudarem. O Luiz foi uma dessas pessoas e foi um dos que mais se desenvolveu nessa área e acabou se tornando liderança do louvor depois, alguns anos depois, né? Que interessante, assim, como é que Deus faz. Sim. Você estava falando, eu estava aqui mexendo no celular e peguei a Bíblia aqui e eu lembrei dessa passagem que o próprio Moisés vai falar no Êxodo, no capítulo 4, para o Senhor. Ele fala assim, Senhor, eu não sou homem eloquente, eu não sou eloquente nem ontem, nem anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele está colocando a condição dele de ser tímido, de não saber falar para o Senhor, e o Senhor não olha para nada disso. Né? O Senhor olha para as capacidades de Moisés, para aquela situação toda,
e chamou ele, capacitou ele de alguma maneira, e a mesma coisa ele faz com a gente. A gente às vezes se sente incapaz. Eu lembro quando eu comecei a liderar louvor, né, trabalhar com regência de coral, essas coisas, eu tinha entre 18 e 19 anos, e eu me sentia muito incapaz por não ter, às vezes, uma preparação muito técnica para aquilo, ou não saber lidar com essas situações, não ter também muito contato assim com uma galera, porque você ensaiar com um grupo pequeno é uma coisa, você ensaiar com 50 cabeças, né? Você ensaiar com 60 pessoas é outra coisa, outra história. Mas Deus capacita a gente na trajetória, né? Sim, foi um período muito difícil para mim nessa transição, né? De estar no final da faculdade, de estar começando a vida profissional, de estar no final do estágio. E era gratificante demais sentir o cuidado e o abraço de Deus quando eu estava aqui com eles, sabe? Isso sempre foi muito marcante para mim. O tabernáculo sempre foi muito marcante para mim. Mas esse período de quando eu iniciei trabalhando mais, assim, estando mais com eles, né, podendo vivenciar coisas com eles também, dessa nova geração agora, né, que veio agora, foi um cuidado muito grande de Deus comigo, sabe? Uma experiência muito marcante comigo. Que bênção, que bênção. E me tratou muito nesse período, sabe? Eu já compartilhei isso com você, acho que você também já falou isso para mim uma vez na sua época de liderança dos adolescentes, que eles abraçam de verdade a gente, nós nos sentimos abraçados, e são abraços que curam. Verdade. Sabe, foi muito bênção. Verdade. É muito bênção ainda estar com eles, eu amo demais estar com eles, regir o coral, sabe, verdade. É muito de Deus isso. A gente está chegando agora num momento aqui do nosso podcast. A gente tinha falado em alguns episódios anteriores que a gente ia ler alguns testemunhos da galera que mandasse, aí sentisse no coração de mandar alguma coisa por escrito pra gente. Essas pessoas provavelmente vão ser convidadas também, mas a gente está com alguns testemunhos aqui para ler. Eu vou ler um testemunho que é da Milene. Milene é a irmã gêmea da Milena, que esteve no episódio anterior. E a Milene também, eu já fiz o convite, a Milene em breve vai estar aqui com a gente também. Ela tem muita coisa para falar também da parte do Senhor, que Deus fez na vida dela. E ela mandou um testemunho sobre ministério infantil. Algo que eu achei bastante interessante também aqui, eu vou ler para a gente. Então ela diz o seguinte, ó: um testemunho que eu tenho para contar é no ministério infantil. Apesar de não ter nenhum cargo de liderança, quando entramos no ministério infantil, nós acabamos nos tornando responsáveis, espiritualmente falando, pelas crianças. Meu irmão faz parte do MIB, e aí só abrir um aspas, um parênteses aqui para a galera que está ouvindo a gente, o MIB é o Ministério Infantil Bereia, né, o Departamento das Crianças aqui na igreja. E ela disse, ó, meu irmão faz parte do MIB, mas eu nunca tinha tido nenhuma responsabilidade espiritual para com ele. Depois que eu entrei para o MIB, ela trabalha lá no MIB, né? Eu adotei ele espiritualmente e percebi o impacto que isso causou nele. Ele costumava ser uma criança insegura, com autoestima baixa e às vezes meio depressivo. Depois que eu assumi esse papel de orar por ele, com ele, jejuar, ensiná-lo como são as coisas, é nítida a mudança dele. Ele ainda é tímido, mas sempre disposto a servir na casa do Senhor, quer fazer mais coisas ainda. A insegurança e a autoestima melhoraram bastante de lá para cá. E ela até botou um complemento aqui em outra mensagem. Ela botou assim, claro que não fui eu que fiz isso, foi o Senhor que me capacitou para eu conseguir realizar isso, para que a vida do meu irmão fosse transformada, mesmo ele sendo uma criança. Hoje ele louva, faz parte dos obreiros e já até deu a palavra de oferta. Bênção. E é bênção, né? Porque é um testemunho assim, sim, parece que é algo simples, mas é algo transformador, né? Sim, a transformação da vida de uma criança. E a Milene é uma jovem aí que se dispôs a trabalhar no Ministério Infantil. A gente, inclusive, abre aqui, ó, formalmente o convite para a Milene estar com a gente. E é um testemunho aqui que eu fiquei impactado com isso. Ela adotou, demais. Mesmo sendo irmão, né? A gente às vezes adota espiritualmente alguns liderados. A gente estava falando sobre liderança de louvor. Eu, por esse período aí de liderança de louvor, adotei algumas pessoas aí para orar, para estar jejuando, para guerrear as guerras, as batalhas juntos, e a gente só tem resposta positiva de Deus, né? O quanto Deus faz nesses períodos de oração, de busca, e Ele transforma. Quanto Ele nos direciona, quanto Ele nos mostra mesmo as coisas. Verdade. Estamos chegando ao final desse episódio. Luiz, você tem algum recado final aí para deixar para a galera que está nos ouvindo? Alguma mensagem para motivar a galera a trabalhar na obra do Senhor,
a conciliar aí a vida de trabalho, de estudos com a vida com Deus, com a igreja? O que você tem aí de deixar de mensagem final? Assim, muitas das vezes o medo, sabe, ele tenta nos parar a todo instante. O que eu tenho para dizer é que nós venhamos a entender que nós temos um Deus que cuida da gente a todo momento, sabe, que Ele só chama a gente, Ele só dá a gente o fardo que a gente consegue suportar, sabe, e Ele está a todo momento batalhando, guerreando pela gente, sabe, o que a gente pode fazer é focar nisso, sabe, ter a ciência que nós temos um Deus que cuida da gente, tem um Deus que guerreia nossas guerras na nossa frente, um Deus que maravilhoso, que sempre está conosco a todo tempo. Amém. Meu Deus, forte essa mensagem. Então, galera, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Você que ficou com a gente até aqui, ouvindo esse testemunho aí do Luiz, essa trajetória dele na caminhada com o Senhor, muito obrigado. Luiz, muito obrigado também. Você é um irmãozão meu. Para além da igreja, a gente tem muita história com Deus para contar, né? E gratidão pela sua vida, você é referência para muita gente, para mim principalmente também. E que o Senhor continue te abençoando aí. Volte mais vezes para contar outras experiências, depois contar a experiência da faculdade também, porque, meu Deus, sofrimento na faculdade. Sim, né? Vida do universitário é triste. Vida do universitário não é fácil, mas é bênção. Então, galera que está nos ouvindo até agora, se tiver algum testemunho também para contar, igual esse que a gente leu aqui da Milene, alguma história que você sinta o desejo de compartilhar com os nossos ouvintes, manda lá pra gente na nossa DM no Instagram, @conectadosberea, ou pode mandar também no Facebook, a gente não acessa tanto assim, a gente vai tentar aumentar a constância de acesso lá no Facebook, mas o Instagram tem sido a nossa principal rede aí de comunicação, então manda lá pra gente, segue a gente lá também, @conectadosberea, e gratidão pela vida de todos vocês que estão nos ouvindo aí. Galera, um grande abraço, valeu, fiquem na paz. Valeu!